Pessoal, vamos dar início agora ao Estatuto do Desarmamento. Eu peço que vocês tenham bastante paciência, porque é um assunto um pouquinho denso. Mas, conforme a gente for revisando e esclarecendo, a gente vai conseguindo desenvolver, certo? O Estatuto do Desarmamento, também conhecido como a Lei 10.826 de 2003, ele vem regular a respeito da utilização de armas de fogo, certo? Como a gente sabe, nem todo mundo pode ter uma arma de fogo, não é assim, a gente pode comprar, até pode encontrar em qualquer esquina, mas não deve, certo? Vamos lá, acompanhe comigo no seu slide, onde diz assim, que o Estatuto do Desarmamento regula o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. Com o Estatuto, o país passou a ter critérios mais rigorosos para o controle de armas, né? Como eu falei, não é tão simples assim adquirir uma arma de fogo de maneira legal. Essa lei tornou mais difícil para o cidadão ter acesso ao porte de armas e estimulou a população a se desarmar. Foi o Estatuto que instituiu a realização de campanhas de desarmamento, prevendo o pagamento de indenização para quem entregasse de boa vontade, espontaneamente, suas armas a qualquer momento à Polícia Federal. O Estatuto também aperfeiçoou a legislação para punir mais efetivamente o comércio ilegal e o tráfico internacional das armas de fogo. Tais crimes, antes de enquadrados como contrabando e descaminho, passaram a ser expressamente previstos em lei específica. Então, antigamente, não tinha uma lei que viesse a regular essa comercialização de armas de fogo. Então, eram enquadrados como crimes de contrabando e crimes de descaminhos. E só, então, a partir da criação da Lei 10.826, no ano de 2003, é que veio ter um estatuto próprio a respeito desses crimes. Não sei se você vai lembrar disso, né? Mas em 2005 foi convocado um referendo acerca do teor de um dos dispositivos trazidos pelo Estatuto do Desarmamento. Então, o referendo é quando há a participação do povo a respeito da criação de algumas normas que vieram a fazer parte do Estatuto do Desarmamento. Acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante a respeito do SINARME. Então, quem quer adquirir uma arma de fogo precisa ter um conhecimento a respeito desses órgãos que vão estar regulando essa compra, esse comércio de arma de fogo, certo? Lá no artigo 1º do SINARME diz assim, do Estatuto do Desarmamento, diz assim a respeito do SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, e tem circunscrição em todo o território nacional. Então, não temos só um órgão aqui envolvido, certo? Para estar havendo essa participação, a gente precisa necessariamente de dois órgãos envolvidos, que é o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. O SINARME foi instituído pelo Estatuto do Desarmamento no âmbito da Polícia Federal. Isso aqui cai muito em prova, porque eles gostam de cobrar bastante dos artigos, certo? Que está escrito lá. Então, é preciso a gente ter essa diferenciação a respeito do papel do Ministério da Justiça e do papel da Polícia Federal. Com circunscrição em todo o território nacional. Imagino que você já deve saber disso, mas o Departamento da Polícia Federal é subordinado ao Ministério da Justiça, certo? O artigo 2º diz quais são as competências do SINARME. Então, atente-se aos núcleos, certo? Cai bastante em prova. Então, identificar, cadastrar, integrar são núcleos que trazem as contribuições a respeito do SINARME em relação a esses crimes, certo? Então, o SINARME tem a competência de identificar as características e a propriedade da arma de fogo mediante cadastro. Então, eles vão estar fazendo aquele cadastro da arma de fogo. Como vocês sabem também, para a gente ter uma familiarização maior a respeito de como participar, como se inscrever para adquirir uma arma de fogo, por exemplo, não precisa também apenas do SINARME, né? A gente tem que fazer a inscrição no SINESP, que é o órgão competente também para estar fazendo esse registro da pessoa que vai estar adquirindo aquela arma de fogo. Então, tem o cadastro lá no site, mas você precisa preencher vários tipos de requisitos. E não é qualquer pessoa que vai poder.
Então, o SINARM vai estar fazendo o cadastro da arma de fogo e esses outros órgãos também a respeito da pessoa que está querendo adquirir. Então, vai passar por uma investigação enorme para saber se aquela pessoa realmente é competente para estar fazendo esse tipo de cadastro. Segundo, cadastrar armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Cadastrar autorizações de porte de arma de fogo e renovações expedidas pela Polícia Federal. Então, aqui, ó, uma expedição pela Polícia Federal, não confundir aqui com o Ministério da Justiça. Quarto, cadastrar transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive decorrentes do fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Fique bem atento a respeito desses tipos de empresa, porque elas têm que, necessariamente, assim que acontecer o fechamento desses tipos de empresa, seja de transporte de valores ou segurança privada, elas têm que comunicar ao órgão competente, ao SINARM, para eles saberem como vai se proceder em relação às armas de fogo que eram utilizadas nelas. Quinto, identificar as modificações que alterem as características e o funcionamento da arma de fogo. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas aos procedimentos policiais e judiciais. Cadastrar os armeiros em atividades no país. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores, importadores autorizados de armas de fogo e acessórios de munições. Cadastrar a identificação do cano da arma, muito importante, e as características das impressões do raiamento, por dentro, e o microestreitamento do projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. E informar as secretarias de segurança pública dos estados e DF os registros de porte de arma de fogo nos respectivos territórios. A gente tem que saber bem direitinho essa diferenciação entre porte e posse de arma de fogo, tá? Que a gente vai ver bem aqui na frente. E manter o cadastro atualizado para consulta. São competências do SINARM. Eu fiz aqui um gráficozinho para vocês com os artigos mais importantes que costumam cair em prova. Então, tem os núcleos dos verbos aqui, que vocês vão se atentar bastante, como essas coisas de identificar, informar e cadastrar, certo? Identificar as características e a propriedade de arma de fogo, beleza? Modificações que alterem as características e o funcionamento da arma. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e DF, como a gente acabou de falar, os registros e autorizações de porte de arma de fogo e cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas aqui no país, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e renovações expedidas pela Polícia Federal e as transferências de propriedade e extravio. Então, se for haver uma transferência de propriedade, uma pessoa vendeu a arma para outra, é necessário cadastrar aqui no sistema do SINARM, para que possa estar vendo essa identificação, certo? Lembrando que essa venda, para que ela venha acontecer, ambas as pessoas que têm esse porte ou a posse da arma de fogo, necessariamente devem ter ela legalmente, ok? E o sigma, a gente ouve falar bastante no sigma. Qual a diferença do sigma para o SINARM? As armas de fogo utilizadas pelas Forças Armadas e Auxiliares e pelas Forças Auxiliares são sujeitas ao regramento próprio, relacionado ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, ou SIGMA. Forças Auxiliares é o nome pelo qual costumavam ser conhecidas as polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar. Hoje, os integrantes dessas forças são considerados militares para todos os efeitos. Então, o cadastramento das armas de fogo a respeito desses órgãos vai estar sendo feito pelo SIGMA. O SIGMA não é mencionado aqui no Estatuto do Desarmamento, mas apenas pelas normas regulamentadoras. Devem ser cadastradas no SIGMA as armas de fogo, como a gente já viu, das Forças Armadas, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro Militar, Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Esses órgãos aqui
vão ter suas armas registradas pelo SIGMA e não pelo SINARM, certo? No SINARM, por outro lado, serão cadastradas as armas da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal não vai estar entrando aqui no âmbito do SIGMA, certo? As armas deles vão estar sendo aqui cadastradas através do SINARM, seja da PF, PRF, Polícia Civis, órgão policial da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né, as polícias legislativas, integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, integrantes de escolas de presos das guardas portuárias, guardas municipais e órgãos públicos cujos servidores têm autorização legal para portar arma de fogo em serviço. Então, se atentem bem a isso. Nas bancas costuma cair dessa forma. O SIGMA é responsável pelo cadastramento e registro de arma de fogo de tal órgão. Da mesma forma no SINARM. Então, a gente precisa saber quais os órgãos competentes para cadastrar em um ou em outro, certo? Lembrando que o SIGMA aqui abrange as forças armadas e auxiliares. E, como a gente sabe, as forças militares, né? A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Já o SINARM vai ficar Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Legislativa do Senado, guardas municipais, certo? É bem mais abrangente. Do registro. No artigo 3º do Estatuto do Desarmamento diz: é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército na forma de regulamento desta lei. Artigo 5º. O certificado do registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. O que é que acontece? Muita gente estava fazendo o cadastro jurando que ia poder portar a arma para onde quisesse ir. E não é isso que acontece, certo? Se você vem a conseguir fazer esse registro e ter a sua arma legalmente, você não vai poder portar ela para onde você quiser, certo? O que você vai ter não vai ser o porte, mas a posse da arma de fogo, que você vai poder estar com ela sob sua guarda, certo? Palavrinha sua ali. A gente pode pegar o S e memorizar. Posse sua. Então, vai estar sob sua guarda e você vai estar com ela em casa, no seu domicílio ou nas dependências do seu domicílio e no seu local de trabalho. Apenas. Você não pode portar a arma no carro, levar para onde você bem quiser, certo? E o parágrafo 1º diz: o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARM. Então, após fazer todo esse cadastro, passar por toda a burocracia, né, que é para tirar essa posse da arma de fogo, fazer o seu registro, o registro da arma, você vai ter ele expedido pela Polícia Federal, gente. Isso aqui vai cair na prova, porque eles podem colocar aqui pelo Ministério da Justiça. A gente sabe que cada um é competente para fazer uma coisa. Então, esse registro, certificado do registro da arma, vai ser expedido pela Polícia Federal e será precedido, né? Primeiramente, para fazer esse cadastro, a gente tem que ter a autorização do SINARM. Aqui eu coloquei um gráfico para que vocês possam visualizar bem direitinho a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Atenção, o certificado de registro não autoriza o proprietário da arma a portá-lo no dia a dia, novamente. Ele apenas dá legitimidade à propriedade, mas limita o manuseio da arma à residência ou ao local do trabalho do proprietário. Então, no gráfico, como mostra aí, ó, a posse é o registro e a autorização que possibilita a compra e obtenção de armas de fogo e munição em casa ou local de trabalho. De novo, a posse é em casa ou no local de trabalho. E o porte, que é que tem os policiais, os órgãos autorizados, agentes públicos, certo, da segurança, tem o porte, que é a autorização para que o indivíduo ande armado fora de casa ou no local de trabalho. Então, o policial, ele pode andar com a arma não só no dia que ele está de serviço, está de plantão, está na viatura, está na delegacia. Ele pode andar armado, porque ele tem um porte de arma de fogo para a segurança dele, pelo fato dele ser um servidor público. Então,
Se ele é policial, ele pode portar a arma e andar com ela para onde for, numa padaria, seja para onde ele quiser ir, certo? Ele pode, porque ele tem o porte de arma de fogo, o cargo dele proporciona isso. Mas a posse, você só pode ter ela em casa, certo? É o que acontece muito, a gente vê, o pessoal é pego portando a arma de fogo, diz, ah, não, mas eu tenho registro, tá tudo certo. Mas é para ficar na sua residência ou no seu local de trabalho, para lhe ajudar na sua segurança, mas não é para você sair por aí portando a arma, tá? Então vamos escrever para a gente deixar tudo isso bem certinho. Porte, ó, vou colocar a letrinha do meio em maiúsculo para vocês memorizarem bem direitinho. E aqui, ó, posse. A gente tem ambos manter sob guarda. Porém, aqui a gente tem, ó, manter sob sua guarda. E aqui a gente tem a guarda. Porém, o que é que diferencia? O porte é possível portar fora do local de trabalho ou residência. A gente tem aqui, ó, o transitar. Já na posse, é apenas na casinha. Eu vou desenhar a casinha aqui para ficar na mente de vocês. Apenas em casa ou no local de trabalho, certo? De forma alguma você vai poder estar transitando aí com arma de fogo para cima e para baixo. Então, gente, o certificado do registro de arma de fogo legitima a propriedade da arma de fogo, mas autoriza seu proprietário a mantê-la exclusivamente no interior da sua residência, domicílio ou local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, ele tem que ser responsável legal pelaquela empresa. Se ele não é, então ele também não pode levar para lá. O órgão responsável pela expedição do certificado do registro da arma de fogo, novamente, é a Polícia Federal, com autorização do SINARME, certo? Então, o órgão responsável pelo certificado do registro da arma de fogo é a Polícia Federal, com autorização do SINARME, beleza? E quais os procedimentos para a aquisição? No artigo 4 diz, para adquirir arma de fogo de uso permitido, viu? Não pode ser de uso proibido ou uso restrito, tem que ser arma de fogo de uso permitido. O interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Eu lembrei até aqui de uma prima minha que a mãe dela falou para mim que o marido dela tinha adquirido um fuzil. Ela disse, ele tem um fuzil em casa, e ela bem feliz. Eu disse, meu Deus do céu. Ela falando para todo mundo que ele tinha um fuzil. Gente, de forma alguma, ainda que ele impossivelmente tivesse o registro de alguma coisa, mas não é arma de fogo de uso permitido, tá? Então, é terminantemente proibido. Então, a gente sabe que a possibilidade de a gente fazer o registro, ter uma arma legalmente em casa, mas tem que ser uma arma de fogo de uso permitido, tá? Comprovação de idoneidade com a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais fornecido pela Polícia Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, porque eles precisam saber qual a residência certa em que você mora. Comprovação de capacidade técnica, ou seja, saber manusear, né? E de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo,
atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Então, não é qualquer um que vai poder, certo? Por mais que declare residência fixa, residência certa, se for comprovado aqui que você não tem uma capacidade psicológica capaz de portar, de ter a posse, no caso da arma de fogo, de manusear a arma de fogo, então você pode ter esse pedido negado, certo? Então, você pode fazer essa solicitação, porém, de acordo com os trâmites legais, é que vai se obter a certeza se você realmente vai poder estar adquirindo ou não, porque não é só o fazer o cadastro, mas como a gente está vendo aqui, tem várias coisas envolvidas, então não é qualquer um que vai conseguir estar adquirindo esse registro da arma de fogo. Observação aqui ao requisito de idade. A gente sabe que é 25 anos para que você venha poder estar dando entrada nesse pedido. Mas se você passou no concurso, por exemplo, passei no concurso com 18 anos, seja de policial civil, de guarda municipal, então você excepcionalmente vai poder estar tirando, né, para poder ter o porte da arma de fogo, né? Como você vai ser um agente público, então você vai poder estar manuseando essa arma de fogo devido à sua função. Então, independentemente se você tem 25 anos ou não, se você faz parte dos órgãos de segurança pública, você sim vai estar podendo fazer esse registro. O SINARM expedirá a autorização de compra de arma de fogo em nome do referente e para a arma indicada. Então, vai sair o seu nome e qual a arma que você está querendo adquirir. Essa autorização é pessoal e intransferível. Então, você não pode entregar essa autorização para outra pessoa. Você não pode transferir. A aquisição de munição também será controlada, sendo permitida apenas a compra de munição adequada à arma do proprietário. Então, não pode ser outro calibre diferente da arma de fogo que você está adquirindo, com a apresentação do certificado de registro de documento e identificação. Realizada a venda, a empresa é obrigada a comunicar o fato à autoridade competente, bem como manter detalhado banco de dados acerca das características das armas vendidas e dos respectivos compradores. Então, vai estar lá o nome da pessoa, a arma que ela adquiriu, qual o calibre para as munições, certo? Tudo certinho. Da mesma forma, se uma pessoa física desejar vender sua arma a outra pessoa física, será necessária a autorização do SINARM. Então, eu tenho autorização, a outra pessoa também tem. E a gente quer trocar de arma, vender uma para o outro. A gente não pode fazer isso, mesmo tendo a posse legal, mas a gente precisa comunicar primeiramente ao SINARM antes de fazer. E o porte? O porte de arma de fogo é restrito. E este documento que permite que o proprietário transporte a arma consigo fora de sua residência e local de trabalho. A regra geral é de que o porte de arma seja permitido apenas quando houver lei de que trate o assunto. O próprio Estatuto de Desarmamento, contudo, autoriza o porte de arma de fogo a algumas pessoas em seu artigo 6º, que é aqueles que a gente já falou. Em relação ao artigo 4º aqui, eu vou deixar uma observação para vocês lerem depois, certo? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal, somente após a autorização do SINARM. No artigo 10, parágrafo 1º, diz: a autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada. Então, vai ter o local onde você vai poder transitar com ela e a eficácia. Então, não é para sempre. Nos termos de atos regulamentares e dependerá de o requerente demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional ou risco e de ameaça à integridade física. Então, se você é ameaçado de morte, atender às exigências previstas no artigo 4º dessa lei, apresentar documentação de propriedade da arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. E no parágrafo 2º diz: a autorização de porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas alucinógenas. Então, se a pessoa que está com aquela arma de fogo, ela foi pega
estava bebendo e aí portando a arma de fogo, se ela estava utilizando drogas e com a arma de fogo, ela vai estar perdendo o registro. Dos crimes e das penas. Vamos lá. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda, que a gente viu que caracteriza a posse na ladeira que eu fiz aqui, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena, detenção de 1 a 3 meses, de 1 a 3 anos e multa. Então, a pena é muito séria, gente. Detenção de 1 a 3 anos e multa, caso você esteja lá com a posse de uma arma de fogo, a qual você não tenha registro. Esse crime é cometido por quem possui ou mantém a arma de uso permitida em sua residência de forma irregular, certo? O STF já decidiu que mera divergência quanto à origem da fabricação da arma não seria suficiente para caracterizar o crime em questão. O que estava acontecendo? Havia muitas divergências em relação à fabricação de determinados tipos de armas, se seria irregular ou não. E ele decidiu que a mera divergência não seria suficiente para caracterizar um crime, certo? O STJ, por sua vez, já decidiu que aqui é uma questão bem controversa, certo? Prestem bem atenção. Pode haver crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o agente possuir no interior de sua residência armas de fogo e munição com registro vencido. Então o STJ já disse assim: você tem o registro tudo certinho da arma de fogo, mas passou da data de validade e você não foi lá ajustar tudo certinho. E aí você foi pego. O STJ já decidiu que era um crime você estar com a posse da arma de fogo e dizer e afirmar que você estava com uma posse irregular pelo fato dela de ter vencido. Mas ele também já decidiu que o mero fato da arma de fogo ter passado alguns dias do registro e ela tá vencida, o registro dela tá vencido, não era crime. Então, eu acredito que isso não vai cair na prova, porque é uma questão bem polêmica. Mas saibam que o STJ já decidiu que se você tiver com a arma de fogo com o registro vencido, você pode responder. E ele já falou também que se a mera o mero deixar de registrar, deixar passar alguns dias sem regularizar e vencer o prazo, não era crime, tá? Então, acredito, como eu falei, que não vai cair, mas é necessário que vocês saibam. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse, ou seja, de sua propriedade. Então, se você tem a posse de arma de fogo e deixa ela em qualquer lugar e na casa tem crianças ou deficientes mentais, se você for pego, a pena é de detenção de 1 a 2 anos e multa. E é realmente necessário, né? Porque a gente não pode deixar um objeto desse de tanta periculosidade, assim, perto de crianças ou deficientes mentais. Então, se você conseguiu esse registro, é sua responsabilidade de guardar ele em local adequado. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto ou roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido do fato. Isso aqui cai e muito, principalmente nas questões de ACEBRASP. Omissão de cautela no tipo em relação às empresas de transporte de valores e de segurança. Se eles tiverem alguma arma furtada ou roubada ou extraviada, eles necessitam comunicar em até 24 horas, certo? Passou de 24 horas, eles já vão responder sobre outro crime. Então, aqui, no crime de omissão de cautela, é até 24 horas. É necessário que essas empresas, o diretor delas, corra e avise a órgão competente de que tiveram essas armas roubadas ou furtadas, certo? Cai muito, cai não, despenca nas provas. Então, esse parágrafo único aqui vocês precisam memorizar.
Esse tipo protege a sociedade contra acidentes decorrentes do manejo de arma de fogo por menor de idade ou pessoa com deficiência mental, né, a respeito da omissão de cautela do caput do artigo. É um crime culposo, né, porque às vezes não era a intenção, mas deixou lá, então Deus acaba acontecendo algum crime, mas vai estar respondendo por omissão de cautela, por mais que não quisesse, vai estar incidindo em um crime culposo que se consuma com o manejo da arma de fogo pelo menor ou deficiente. Caso o acidente efetivamente ocorra, aí vai incidir em outros crimes, tá? Aqui é caso não venha a realmente acontecer. Porém, se acontecer algo mais grave em relação de ter deixado a arma de fogo com omissão de cautela, né? Alguma criança veio a pegar ou algum deficiente mental. Se isso caracterizar algo mais grave, né? Ela vier a atirar, como a gente já viu vários casos em que crianças pegam as armas dos pais e acabam praticando algum crime, por mais que ela não entenda o que está acontecendo, a responsabilidade é do adulto, né, que tem essa conduta sobre ela. Então, você vai estar respondendo por outro crime já, tá? Aqui é em relação o objeto tá em algum lugar e você deixou de agir cautelosamente para que aquela criança não tivesse acesso. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora a gente fala a respeito do porte, né? A gente já falou sobre a posse, agora vamos falar sobre o porte, que vai estar aqui incidindo no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, ou seja, emprestou, aqui, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda, tá? Que a gente viu diferença de sua guarda para guarda, ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, a gente viu aqui vários verbos, né? Portar, deter, adquirir, porque o legislador realmente queria deixar tudo presinho para que ninguém viesse querer incidir sobre a posse. Aqui, o porte, ele abrange vários tipos de condutas que podem estar sendo enquadradas aqui no artigo 14. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O agente deste crime é aquele que manipula a arma de fogo ilegalmente. Não confundir com o crime de posse irregular, como a gente já viu, pois nesse caso o agente apenas tem a posse ou a guarda da arma em sua residência ou local de trabalho. E naquele, no caso no porte, o agente manipula a arma praticando uma das condutas previstas, certo? E aí uma questão polêmica. E se a arma não estiver carregada? Se a arma estiver danificada, de forma que não seja possível disparar? Ou seja, a arma estava quebrada, vamos dizer assim, e ela não tinha a possibilidade de machucar alguém. O STF e o STJ já mudaram de posicionamento diversas vezes, tá? Uma hora eles dizem uma coisa, outra hora diz outra. O atual entendimento é no sentido de que, para que o crime de porte de arma de fogo se consuma, não é necessário que a arma esteja municiada. Apenas o transporte da arma, mesmo sem munição, vai poder responder aqui sobre o artigo 14. E é importante salientar, porém, que o STJ tem entendido que, se a arma não está apta a disparar, não haverá crime. Então, se a arma ela não tem um potencial lesivo, é crime impossível. Além do mais, o STJ já afirmou entendimento no sentido de que a prova do porte ilegal pode ser feita por diversos meios, não sendo necessário perícia. Então, em outras possibilidades, a gente vê que é necessário a perícia da arma de fogo, né? Para comprovar, por exemplo, como eu falei no início da aula, se era um simulacro ou não, é necessário ter a arma de fogo para poder fazer a alegação. Já aqui, nesse caso, para alegar se a respeito do porte ilegal por diversos meios, não é necessário a perícia, né? Então, aqui é o entendimento do STJ. Vocês precisam dar uma olhada detalhadamente, né? Observar as decisões que estão saindo dia a dia, porque o STJ realmente, às vezes, diz uma coisa e logo em seguida fala outra. Como a respeito se a arma não estava municiada. Às vezes ele fala que realmente vai incidir sobre um crime, só o fato de portar arma de fogo, mesmo que ela não esteja com munição, não esteja apta a atirar,
Ou outras vezes também fala que se a arma não estava apta, estava quebrada, vai incidir sobre crime não vai incidir porque é um crime impossível. Então fiquem atentos aí às notícias, certo? O artigo 14 contém ainda um parágrafo único que foi declarado inconstitucional pelo próprio STF. Então, dizia assim: o crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver, acho que quando ela estiver sem funcionar, né? Eu esqueci de colocar o restante aqui. Mas isso aqui é um artigo que foi considerado inconstitucional pelo STF. Então, o artigo 14 não está mais sob validade, certo? Então, quando vocês forem ler a Lei do Estatuto do Desarmamento, observar que o artigo 14 ele não está mais sendo considerado constitucional. O STF acabou por declarar inconstitucional. Então, era previsto como crime inafiançável e agora não é mais, certo? Disparo de arma de fogo. No artigo 15 diz: disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, tem gente que gosta de se reunir, né, ficar atirando e tal. Porém, depende do local. Se o local for habitado aqui ou em suas adjacências tiver uma via pública que possa vir a ferir, né, ou machucar alguém, por mais que não fosse a intenção, pode estar respondendo aqui no artigo 15, de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Este artigo tem o objetivo de proteger a integridade física de pessoas que estejam no local onde o disparo é efetuado, obviamente. O crime se consuma com o disparo e somente é possível se a conduta não se referir a outro crime. Então, se o objetivo não era realmente a prática de outro crime, o objetivo era apenas ficar atirando ou mirando em algumas coisas. Caso a tipificação não fosse considerada subsidiária, o crime em estudo seria praticado junto com outros crimes em várias ocasiões. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A gente viu até agora a respeito das armas de fogo de uso permitido. E agora a gente vai falar a respeito das armas de uso restrito. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, enfim, todos esses verbos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui é a respeito da arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Isso aqui também cai bastante em prova. Vai incidir sobre elas não só quem possui, detém, porta ou adquire arma de fogo de uso restrito, mas quem suprime ou altera marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo, né? Que acontece muito deles rasparem, dos criminosos rasparem a marca ou a numeração da arma de fogo. Modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente. Então, não precisa acontecer a venda ou comércio da arma de fogo, mas o mero emprestar também vai estar incidindo aqui em arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, aqui no artigo 16. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Se algumas condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, certo? Então, se for de uso restrito, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Já se for de uso proibido, vai ser de 4 a 12 anos, certo? Esse crime é mais grave que os previstos no artigo 12 e 14.
As armas de fogo de uso restrito, em geral, têm um poder destrutivo muito maior do que as de uso permitido. A conduta do inciso do parágrafo 1º, é praticada não só por aquele que raspa a numeração da arma, mas também pelo fato de dificultar a identificação da mesma, raspando até o emblema do fabricante. O inciso 2º trata do crime cometido, por exemplo, por armeiro que utiliza seus conhecimentos técnicos para operar a modificação na arma, de forma a tornar a arma de uso permitido tão potente quanto a de uso restrito, ou ainda daquele que a modifica para enganar policial, perito ou juiz. O artefato explosivo incendiário mencionado pelo inciso 3º precisa ser algo de considerável poder destrutivo, certo? Observação: não há problema em transportar rojões para soltar nas festas juninas, tá? Isso aqui já é outra coisa totalmente diferente, então não confundir. E aí, qual desses crimes vai ser considerado crimes hediondos e crimes inafiançáveis? Vai ser o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, certo? Não de uso permitido, de uso proibido. Vai ser considerado crime hediondo. E a gente viu isso lá nos crimes hediondos, onde a gente já estudou. Crime de comércio ilegal de arma de fogo também vai ser considerado crime hediondo. E o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, certo? Esses crimes aqui, 3 crimes do Estatuto de Desarmamento, vão ser considerados crimes hediondos. E todo crime hediondo a gente sabe que é considerado inafiançáveis. Arma de fogo de uso proibido. Segundo o decreto 9.845, no artigo 2º diz: arma de fogo de uso proibido são aquelas classificadas de uso proibidos em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária. E também as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos, certo? Esses aqui são considerados as armas de fogo de uso proibido. E a respeito do comércio ilegal de arma de fogo, está previsto lá no artigo 17, e tem todos esses verbos: adquirir, alugar, receber, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa, tá? Parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em residência própria. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, tá? Então, esse crime aqui, no parágrafo 2º, é um crime funcional, é um crime a respeito da função do policial, certo? Quem vai lá e entrega, vende arma de fogo a um agente policial que estava disfarçado na operação, vai responder pelo comércio ilegal de arma de fogo. É um crime próprio, pois somente pode ser cometido por quem pratica a atividade comercial ou industrial, certo? Então, aquela pessoa que vende, trabalha com isso, com o comércio ilegal de arma de fogo. Então, observação aqui para o parágrafo 2º, que costuma bastante cair nos concursos, é quando a pessoa vai vender a um agente policial disfarçado, né? Ela não sabia, obviamente, que era um policial. Então, ela vai responder pelo artigo 17, parágrafo 2º, na qual a pessoa se dirige para vender a arma a um agente policial, né? Pra tristeza dela. Tráfico internacional. O tráfico internacional vai ser importar ou exportar, favorecer a entrada ou saída no território nacional, qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização, obviamente, da autoridade competente. E a reclusão vai ser, gente, de 8 a 16 anos em multa. E por mais que seja ruim decorar essas penas, mas às vezes acaba caindo realmente na prova. Então, atentar, pelo menos em relação a esses crimes que a gente já veio vendo aqui, certo? Quando for 6 anos, de 6 a 12 anos, ou aqui, no caso de 8 a 16 anos, certo?
tráfico internacional é considerado mais pesado. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição novamente em operação de importação sem autorização a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. No artigo 20 vai dizer: nos crimes previstos nos artigos 14 ao 16, a pena é aumentada até a metade. Então, prestem bem atenção nessas aumentativas aqui. Quando forem praticados por integrantes de órgãos e empresas referidas nos artigos 6º ao 8º do Estatuto do Desarmamento, o agente for reincidente específicos em crimes dessa natureza, então não há outros crimes, mas crimes dessa natureza, sendo do Estatuto do Desarmamento. E esses crimes são, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Esse já aqui vai estar tendo um aumento de pena de até metade, certo? Então, vocês precisam memorizar o porte ilegal, disparo de arma de fogo e todos esses artigos que a gente acabou de ver. Posse e aporte ilegal de arma de fogo, só que de uso restrito, tá certo? O comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Então, sempre que vocês verem esses já aqui, lembrem-se que vai estar tendo um aumento de pena até a metade. As empresas mencionadas, né, que a gente falou, as empresas de transporte de valores e as empresas de segurança pública, essas empresas que fazem essas atividades de segurança pública vão ter alguns artigos específicos em relação às condutas delas, certo? Como eu falei anteriormente, lembrem sempre que se elas vierem a ter a arma de fogo furtada, roubada ou extraviada, é necessário que elas comuniquem à Polícia Federal rapidamente e no prazo de 24 horas, tá certo? Não pode passar disso, senão ela já vai responder por outra coisa. Então, para ter aqui a omissão de cautela, ela necessariamente precisa avisar em até 24 horas. O pacote anticrime trouxe ainda a reincidência específica como forma de aumento de pena. Os crimes previstos nos artigos 16 ao 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Gente, esse artigo 21 também foi considerado inconstitucional, tá? Não, os crimes de 16 ao 18 antes eram previstos como proibição de ter a liberdade provisória. E como a gente já estudou nas outras aulas, há algumas possibilidades da pessoa conseguir sim ter uma liberdade provisória. Então, aqui não é absoluto, certo? Então, foi declarado inconstitucional pelo STF. E é isso, pessoal. Ficamos aqui a respeito do Estatuto do Desarmamento. Eu sei que é uma matéria um pouco pesada, uma leitura bem mais extensiva, porém, realmente cai nas provas e a gente não tem o que fazer. Então, é estudar, revisar e qualquer dúvida estou à disposição através de um e-mail que vai estar sendo colocado para vocês. Outro.